Você já se inscreveu no meu canal de lives? Pois então eu te convido para assistir a live que será exibida amanhã às 3 horas da tarde, marcando o início dessa minha jornada no mundo streamer. Conto com a sua presença. O link estará na descrição. Olá, amante do terror. Quando éramos pequenos, ou alguns até hoje em dia, sempre tínhamos aquele medo de desligar as luzes atrás da gente, porque pensávamos que, de alguma forma, alguma criatura das trevas, ou até o próprio Satanás, estava nos perseguindo quando não estávamos sob proteção divina da luz do sol, ou da de LED. Quando isso acontecia, nós desligávamos a luz e saíamos correndo o mais rápido que podíamos, para que assim a criatura que estava nos perseguindo não conseguisse nos alcançar e nos levar diretamente para o inferno, ou sei lá o que achávamos que ela ia fazer conosco. E mesmo hoje em dia, ainda sobra resquícios desse medo. Claro que não corremos até a nossa cama que nem antigamente, mas ainda assim, inconscientemente, apertamos o passo até a luz. E ainda assim, ficamos com receio de desligar a última, que é a do nosso quarto. Claro que, falando sério, não tinha absolutamente nada nos perseguindo. Afinal, o que a gente vê é o que a luz está refletindo, o que significa que as mesmas coisas que acontecem com a luz acesa também acontecem com a luz apagada. E é com esse mesmo pensamento que muitos perdem o medo do escuro. Claro que a conta de luz no fim do mês influencia nessa perda também. Mas isso é só um detalhe. Porém, contudo, todavia, e se existisse alguma obra que retratasse esse medo de infância? Só que, ao invés de ser somente uma imaginação besta, ser um perigo real. Algo que realmente existe e que só pode se mover na escuridão, esperando o momento perfeito para te atacar. E esse momento seria justamente quando você está sem a proteção da luz. Essa obra existe e se chama Lights Out, quando as luzes se apagam. Lights Out surgiu primeiramente como um curta-metragem, ou seja, uma produção cinematográfica de curta duração, de no máximo 30 minutos. No caso de Lights Out, tem aproximadamente 3 minutos de duração. 3 minutos que, com certeza, aterrorizaram muita gente. Tudo bem que depois esse curta se tornou um longa, mas esse longa a gente ignora, finge que nunca existiu. Agora, falando sobre Lights Out em si, é um terror psicológico que mexe com o sobrenatural. Ele nem sequer possui falas, somente as reações de susto da mulher e as suas expressões de medo quando as coisas começam a acontecer. Ele já começa mostrando a sua proposta. A mulher anda pelo corredor iluminado normalmente, como faz todos os dias antes de ir para a cama. Só que assim que ela vai desligar a luz do corredor, ela percebe algo que não estava lá antes. Era uma silhueta. Ela de início não fica assustada e sim confusa. Afinal, não é todo dia que você apaga a luz e vê algo parecido com uma silhueta. Eu mesmo pensaria que é um fruto da minha imaginação, ou então uma ilusão de ótica por causa que meus olhos ainda estão se acostumando com a falta de luz. Provavelmente a mulher também pensou nisso, e para se certificar, ligou a luz de novo. E a silhueta sumiu. E toda vez que ela apagava a luz, ela aparecia. Quando acendia, desaparecia. Ela foi se convencendo cada vez mais de que aquilo parecia não ser uma ilusão, mas algo pior. Na quinta vez que ela apagou a luz, a silhueta que antes estava no fim do corredor, de repente aparece do lado dela. Isso faz a mulher tomar um susto enorme, assim como quem está assistindo no momento. Tudo bem, aquilo com certeza não era somente uma ilusão. A mulher entendeu que seja lá o que aquilo era, só conseguia se manifestar quando as luzes apagavam. Então, se elas se mantivessem acesas, nada de ruim poderia lhe acontecer. Então, pegou uma fita isolante e grudou no interruptor para que, porventura, não se desligasse sozinho. Com isso, ela finalmente foi para a cama, só que sem acender as luzes gerais, o que eu achei um baita lapso da parte dela. Porque se ela já sabe que a criatura, ou seja lá o que for, se manifesta na escuridão, por que não acender luzes até debaixo da cama? Por exemplo, no filme do Bicho-Papão, a garotinha já sabia que a criatura se manifestava na escuridão, por isso dormia com todas as luzes possíveis ligadas, desde a luz de teto comum ao abajur debaixo da cama, para não correr riscos. Mas a única luz que essa mulher mantém acesa é a do abajur e a do corredor, vai entender. Ela se prepara para ir dormir.
quando passos começam a ser escutados vindos do corredor, de início sendo lentos, porém a luz apaga sozinha, e os passos antes lentos agora começaram a correr. E o que quer que estivesse no corredor agora se aproximava rapidamente do quarto da mulher. Só que antes de algo acontecer, ela se cobriu por inteira com um cobertor, porque como todos sabemos, o que os olhos não veem, o coração não sente. Logo, o que eu não vejo, não existe. A mulher fica alguns segundos debaixo do cobertor, até tomar coragem para ver novamente. E a porta que antes estava semi-aberta, agora estava escancarada. O que quer que estava no corredor, nesse momento, havia acabado de entrar no quarto dela. Para piorar a situação, a única fonte de luz começou a oscilar, e ela sabia de alguma forma que, se aquilo apagasse, ela estaria morta. Mas não era uma falha na energia. A tomada do abajur estava sendo desconectada do filtro de linha por uma força invisível. A mulher reuniu toda a coragem que tinha para colocar a mão para fora da cama e reconectar a tomada, rapidamente recolhendo sua mão para dentro do cobertor novamente. Depois de alguns segundos nessa situação, ela finalmente resolveu olhar para ver se não tinha nada, e para sua surpresa, tudo estava do exato mesmo modo que antes, a porta semi-aberta e a luz do corredor acesa, como se nada nunca tivesse acontecido. Ela naturalmente ficou aliviada, e até mesmo soltou um pequeno riso, como se dissesse: foi só uma imaginação, não tinha nada lá. Ela olha para trás para conferir o resto do quarto, quando ouve um barulho estranho vindo da sua direita. Rapidamente olhando na direção do barulho, e ela vê uma criatura horrenda, humanoide, descabelada, com olhos brancos e dentes pontiagudos. A criatura aparece por um segundo, antes de desligar a luz manualmente, deixando a mulher completamente no escuro. O que acontece com ela depois é um mistério, mas é seguro afirmar que, agora que a criatura se revelou, não iria mais deixar a mulher sair viva da situação. Então, o destino dela meio que já está evidente. Lights Out foi lançado no YouTube em 2013, recebendo o prêmio de melhor curta no Fent de 2014 e o de melhor diretor no Who's There Film Challenge, o que já mostra o prestígio que ele tem. Esse curta indiretamente mexe com os nossos medos de infância, um deles sendo o de apagar a luz, e o outro é o do cobertor não ser aquela camada protetiva contra todo o mal que pensamos ser, já que ele não é de muita ajuda contra um ser desses. O antagonista dele é um ser desconhecido sem nome, que aparentemente só pode se manifestar na realidade caso não esteja envolto de luz. Mas analisando melhor, não parece que ele deixa de existir na luz, e sim parece que ele fica invisível caso seja iluminado diretamente por uma fonte de luz. Porém, ele ainda é visível caso seja iluminado somente por um reflexo de luz, ou então por uma fonte não muito forte como uma luz de centro, e sim tipo um abajur, como no caso da mulher do curta. Mas, como eu disse, essa criatura não parece ser como o Boogeyman, que não se manifesta, e sim parece que fica invisível, tendo em vista que os passos dela ainda podem ser ouvidos, e ela ainda pode interagir com a matéria, já que pode desligar o interruptor e escancarar a porta. Mas a cena final, onde ela desliga o abajur, me faz pensar que pode ser nenhum nem outro, e sim que ela pode escolher quando, como e se vai ser vista. Por isso que, mesmo sendo diretamente iluminada pela luz do abajur, ainda assim não desapareceu como aconteceu no corredor, o que pode significar que, de início, o ser queria apenas intimidar a mulher, a fazer sentir medo, para aí então matá-la, o que revelaria uma criatura sádica, que gosta de brincar com os medos das suas vítimas, principalmente aquelas que estão sozinhas, e que possuem medo do escuro. Esse curta torna a realidade o nosso medo de infância, que tínhamos quando apagávamos a luz. Temos o vislumbre do que poderia estar nos perseguindo, só que dessa vez, sem o final feliz.